A história começa com um rapazinho que faz uma viagem com o tio. O tio disse que a riqueza do filho do General Quack é enorme, por isso, a partir de agora, não terá de voltar a passar fome. O rapaz pergunta-lhe, com os olhos cheios de lágrimas, se vai poder voltar a ver a mãe? O tio respondeu-lhe que, quando ele crescer, vai poder trabalhar muito, e quando essa altura chegar, ele terá a oportunidade de ir ver a sua mãe. E depois de uma longa viagem, chegaram finalmente ao seu destino. O tio levou-o à residência do General Quack e deu um documento ao criado dizendo: "Este documento escrito é para o pequenote." O criado lê que o rapaz se chama Dallos, a dona da casa, a mulher do General Quack, que também estava presente, diz ao seu criado para chamar outro, e dar um banho a este miúdo e mudar-lhe a roupa. Depois, ordenou-lhe que escolhesse um porco e o enviasse para a casa de Choi. De repente, uma menina veio a correr e perguntou à mãe sobre o desenho. A rapariga olhou então para o rapaz que estava ali, e Dallos fez uma vênia e apresentou-se a ela. Apresentou-se como Sorri, e depois correu para dentro de casa. Passado algum tempo, Sorri pergunta à mãe por que é que Dallos vai à casa deles. A mãe pergunta-lhe se ele lhe chamou a atenção e revela que ele é apenas um criado que ela comprou à família Choi. Disse que por enquanto o vai designar como seu criado, até que ele possa fazer trabalhos pesados. Acrescentou que agora é verão, por isso, se houver alguma tarefa que precise de fazer, pode usá-lo. Entretanto, depois de tomar banho, Dallos estava a verificar as suas roupas novas, dizendo que o material é muito bom. De repente, uma rapariga abre a porta da casa de banho e grita ao ver Dallos nu. Ele esconde rapidamente o corpo e a rapariga pergunta-lhe se ele é o novo criado. Apresenta-se então como Yori-yun, uma estudante no seu último ano de formação. Diz-lhe que, como ele ainda é jovem, vai trabalhar com ela como criado de Sorri. Explica-lhe que Sorri é a segunda filha do general, e normalmente as mulheres nobres são más e malvadas, mas Sorri é simpática e doce, por isso ele tem muita sorte em ser seu criado. Passado algum tempo, Dallos estava a brincar com Urian e um outro miúdo. Urian goza com ele, dizendo que ele nunca a apanhará com o seu ritmo. Sorri olha para eles a brincar e quer brincar. Dallos gritava que quando os apanhasse, se ia rir 2 vezes mais do que eles. Os 2 miúdos repararam na Sorri, por isso fizeram uma vênia e cumprimentaram-na. Mas, para surpresa de Sorri, Dallos atacou-a, gritando que não se deixaria enganar por aquilo. Depois agarrou Sorri e perguntou-lhe por que é que o corpo de Urian estava tão pequeno e magro. Ele tirou a venda dos olhos, mas fica chocado ao ver Sorri nos seus braços. Ele rapidamente cai de joelhos e pede desculpas por sua grosseria. Disse que tinha acabado por tocar acidentalmente no corpo dela, por isso, por favor, perdoa-o desta vez. Sorri responde que não há necessidade de pedir desculpa e diz-lhe para se levantar. Ela diz que ele estava a brincar com os olhos tapados, por isso está tudo bem. Sorri diz então a Urian que estava a vê-los a divertirem-se. Urian aproximou-se dela e sussurrou-lhe se ela queria brincar com eles. Ela disse que era muito improvável que os mais velhos passassem por aqui, mas mesmo assim, ela conhece um sítio melhor para brincar. Passado algum tempo, começaram todos a brincar de novo dentro de uma cabana. Urian e o outro criado estavam a gozar com Dallos, mas depois ele conseguiu apanhar Sorri. Era a vez de Sorri os apanhar, mas ela era demasiado lenta em comparação com eles. Dallos viu-a a debater-se, e por isso, foi apanhado por ela de propósito. Passado algum tempo, estava com a mãe de Sorri, e perguntou-lhe se ela o tinha chamado. Ela disse que queria saber se estava tudo bem, ou se algo o tinha deixado desconfortável. Dallos responde que está tudo bem e que é do seu agrado. Depois, dá-lhe uma palmadinha na cabeça, dizendo que ouviu dizer que ele estava triste por não poder ver a mãe, e que se orgulha de o ver ultrapassar isso. Diz-lhe que venha ter com ela para qualquer problema, e que cuide de Sorri por ela. Dallos sorriu alegremente e aceitou. À noite, um exército marchava em direção à residência do General Quack. O criado reparou no exército e anunciou que o general tinha regressado. Todos os criados da casa concordaram. As famílias vieram rapidamente mostrar respeito pelo general. Agradeceram-lhe por ter trabalhado arduamente na proteção do país. Dallos pensou: então este é o General Quack, aquele que consegue apanhar criminosos com as suas próprias mãos. Depois pergunta-se: quem é o homem ao lado do general? O general diz então: AOS seus homens, que fizeram uma longa viagem e que têm fome, por isso vamos fazer um banquete. Todos os criados da casa começam a preparar-se para fazer comida e servir o general. O chefe dos criados diz então a Dallos que prepare uma mesa com ginseng para o general no seu quarto, pois há algo que ele tem de fazer antes de ir para o banquete principal. Faz um sinal com a mão e diz que vai fazer uma coisa com a mulher, e depois sai para as bebidas. Dallos percebeu o que ele queria dizer, e nervoso, disse que compreendia. O homem disse que toda a gente estava ocupada, por isso ele era o único que podia fazer isso, e disse-lhe para levar uma pequena mesa para o seu quarto. Deu-lhe também uma coisa, e disse-lhe que só tinha de a colocar à volta da vela.
Dallos leva cuidadosamente a mesa para o quarto do general e coloca-a lá dentro. Depois de tapar a vela, Dallos estava prestes a sair da sala, mas, para sua surpresa, viu o general chegar e pegar na mulher. Dallos ouviu a senhora dizer que ele devia estar com muita fome, por isso vamos comer primeiro. Mas o general responde-lhe que não vê a mulher há muito tempo, por isso não se importa com a comida. Começa a beber e diz-lhe para se despir, pois quer ver o seu corpo. Dallos estava a ver toda a cena de um buraco, e como a senhora se despia. O general disse que, com uma mulher como ela, se sentia demasiado só nas noites do norte. De repente, a mulher deu um grito, o general agarrou-a e disse que hoje ia fazer um filho. Entretanto, os soldados lá fora também estavam a divertir-se. O homem que antes estava com o general Quack reparou que Sorry e Urian estavam à procura de alguém. Sorry estava preocupada, pois não encontrava Dallos em lado nenhum. Depois cumprimentaram os soldados e perguntaram-lhes como estava a correr a festa. Todos ficaram contentes depois de a verem e disseram que de cada vez que a veem, ela parece crescer rapidamente. O homem cumprimentou Sorry e perguntou-lhe: "Como é que ela está?" Então dirigiu-se a ele como Sr. Yoseong e disse: "Ela está bem." Ao mesmo tempo, Dallos estava escondido no quarto e ouvia todos os gemidos e sons de palmas. Ele não podia acreditar que a senhora que sempre andou com dignidade e elegância, uma mulher gentil que se preocupa com um servo pouco sofisticado como ele, estivesse a fazer todos aqueles barulhos. Ele perguntava-se o que teria acontecido depois de ela ter tirado a roupa e por que estaria a agir assim. O general estava a beber e a bater-lhe palmas ao mesmo tempo. Dallos observava tudo aquilo e perguntava-se se era isto que se fazia quando se atingia a idade adulta. A senhora parece que está doente, mas ele sabe que não é uma doença. É como o prazer supremo, o céu na terra. Ele ouviu o general dizer: o corpo dela é o melhor e ela sente-se fantástica. Dallos pensou, se fosse apanhado ali, o general espetava-o com a sua espada. Ao mesmo tempo, Urian e Sorry procuravam-no em sítios diferentes. Sorry chegou à cabana onde estavam a brincar e viu que a porta estava aberta. Mas para sua surpresa, encontrou um lobo lá dentro. O lobo estava prestes a matá-la, mas Cian chegou a tempo e matou o lobo. Ele pergunta a Sorry se ela está bem, e ela responde que sim, e agradece-lhe por a ter salvo. Entretanto, Dallos continuava a observar tudo, e viu a sua senhora a gostar de ser aplaudida. Ouviu então o general dizer: "Por favor, dê-me um filho desta vez", e entrou. Dallos fica preocupado, e de repente, o general repara na mão de alguém. Rapidamente saca da espada e ataca Dallos. Ele olha para trás e vê um rapaz escondido, que estava a tremer de medo. O general perguntou-lhe quem era, e a senhora reconheceu Dallos. Disse que era um criado, que tinham adquirido da casa dos Choi há pouco tempo. Dallos pediu desculpa e explicou tudo, como queria ir-se embora depois dos preparativos. Mas de repente o general entrou e ele assustou-se. A mulher do general limpa-lhe o sangue da testa e pede-lhe que o perdoe. Ele ainda não conhece as regras. O general Quack começou a rir-se dizendo: "Este rapaz deve ter visto um acontecimento e peras." De repente, ouviu Xiang dizer, ouviu um grito e veio a correr. O general saiu e disse-lhe para não se preocupar e perguntou: "Por que é que não há criados?" Depois, o criado-chefe veio a correr, dizendo que ele estava lá. O general conta ao criado o sucedido e ordena-lhe que trate do ferimento do jovem criado. No regresso, Dallos explica tudo ao chefe dos criados, e este responde-lhe que tem sorte em estar vivo. Passado algum tempo, Dallos estava a descansar no seu quarto e chorava. De repente, a criada veio a correr, dizendo que tinha ouvido dizer que ele estava ferido. Dallos respondeu-lhe que já tinham tratado dele com medicamentos, por isso a ferida vai sarar em breve. Então, ele começa a chorar e pede desculpa pelo que o pai lhe fez. Dallos diz-lhe que ele está bem, por isso pode parar de chorar. Urian pergunta-lhe se deve continuar a chorar. Xiang estava lá fora, a ouvir tudo. De repente reparou que alguém estava a disparar uma flecha, por isso bloqueou-a. Em seguida, corre em direção ao atacante para o capturar. Chegou ao telhado, mas não encontrou lá ninguém. De repente, alguém apareceu de baixo e atacou-o. Mas Seong conseguiu bloquear o ataque. O atacante continuou a atacá-lo, mas Seong esquivou-se facilmente de todos os seus ataques. Depois bateu na cabeça do atacante e disse: "A derrota dela foi selada com um golpe, por isso deve render-se agora." A rapariga tirou o seu disfarce e disse que o tinha instruído para soltar a espada. Seong respondeu: "Fazer isso pode magoar a jovem, por isso não pode usar a espada com ela." A rapariga gritou, mas se ele não a levar a sério, então ela não vai melhorar, e ordenou-lhe que usasse a espada. Seong desembainhou a sua espada e derrotou-a com um único golpe. Depois deu-lhe uma palmadinha na cabeça e disse: "Isto deve ser suficiente." Desapontada, a rapariga respondeu: "Da próxima vez que se defrontarem, ela vai obrigá-lo a desembainhar a espada." Alguns dias mais tarde, Dallos e o outro criado estavam a limpar o quintal. Viram então o general, que lhes disse que hoje era um bom dia para caçar.
De repente, a rapariga. O rapaz, que era o mesmo de antes, veio a correr ter com o pai e pediu-lhe que a deixasse juntar-se a ele, pois já sabia disparar com um arco e montar a cavalo. O rapaz diz a Dalos que ela é a filha mais velha do general, Lady Suram. Ele sussurrou que ela tem uma personalidade estranha e que por isso é preciso ter cuidado na sua presença. Suram disse ao pai que ele tinha prometido levá-la a caçar depois de ela dominar a equitação, por isso ela merecia ir com ele. A dona da casa veio a correr e disse: "A caça não é para ela." O general riu-se e disse: "Tal pai, tal filha, então vamos caçar juntos." A mãe tentou impedir o general dizendo: "Ele tende a impedir, mas ele próprio a vai levar." O general Quack respondeu: "Se ela está assim tão preocupada, então devia acompanhá-los na caçada." Suram ia à frente, enquanto a mãe lhe dizia para abrandar, pois era perigoso. Depois de partirem, o rapaz perguntou a Dalos se ele tinha visto que nem a mãe a conseguia parar. Ao fim da tarde, regressaram da caçada, e a Suram gabava-se de ter apanhado um grande javali. Pérola anuncia que esta noite vão banquetear-se com o javali que a sua filha matou. A mãe de Suram estava exausta de a seguir, por isso diz à criada para preparar o banho. Passado algum tempo, a criada diz a Dalos que estão todos ocupados a preparar o banquete, por isso ele tem de ir buscar água quente para preparar o banho. Depois deu-lhe as pétalas de rosa e disse-lhe: "Quando a banheira estiver cheia, junta-as à água." Dalos começou lentamente a ir e buscar a água, que era demasiado pesada para ele. Passado algum tempo, conseguiu finalmente encher a banheira. Depois de deixar cair as pétalas de rosa, olhou para dentro e perguntou-se: qual seria a sensação de se ensaboar? Verificou o que se passava à sua volta, pensando que ninguém repararia se ele entrasse e saísse rapidamente. Tirou então a roupa e mergulhou na banheira. Começou então a sentir-se sonolento e adormeceu lentamente. Passado algum tempo, a senhora chegou e perguntou à criada se estava pronto, e ela respondeu que sim, que Dalos tinha preparado o banho. Entrou e disse: "Ele ainda é uma criança, deve ter sido muito cansativo." De repente, Dalos acordou.